Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam bem. Esse vídeo aqui então é uma continuidade àquele outro no qual nós tratávamos da questão do dízimo. A grande questão é como fica então os sacramentos ou os rituais da ceia e do batismo na vida de um cristão pós-institucional como eu, ou desigrejado como nós também somos chamados pelo sistema. É exatamente isso que nós queremos tratar aqui. Eu sei que é o tipo de vídeo que não dá muita visualização, mas os senhores sabem que desde o início eu tenho me preocupado muito mais com a questão da qualidade do que da quantidade aqui nesse canal. Nós temos uma missão específica e é importante que nós a sigamos fielmente. Aqui nós falamos muito sobre masculinidade, mas sempre tudo abordado por uma perspectiva da espiritualidade cristã. Portanto, é fundamental e importantíssimo para mim abordar essas questões aqui, até porque nós vivemos numa fase muito complicada da igreja cristã atualmente e eu tenho certeza que a tendência é piorar. Portanto, se você quiser me acompanhar nesse debate, será muito bem-vindo. Bom, senhores, eu só resolvi gravar esse vídeo separado daquele no qual nós abordamos a questão do dízimo para fins meramente didáticos, tá? Até porque a abordagem aqui também vai ser muito prática e muito simples. É porque geralmente as pessoas me perguntam, tá, Duarte, mas realmente como é que ficam então essas questões, né, desses rituais da ceia e do batismo na vida de um cristão desigrejado ou pós-institucional ou pós-denominacional, como eu também costumo chamar aqui no canal? Pois bem, é para isso que eu estou fazendo esse vídeo para responder essas questões de uma forma bem prática. Em primeiro lugar, meus amigos, a gente tem que entender o seguinte: a ceia e o batismo são os dois sacramentos geralmente aceitos pela cristandade em geral. É claro que esses sacramentos eles têm uma certa variação de acordo com cada confissão de fé específica, mas em geral a ceia e o batismo são universalmente aceitos. O catolicismo, por exemplo, tem 7 sacramentos. O protestantismo e os evangélicos, por sua vez, consideram apenas esses dois, a ceia e o batismo, embora valorizem sim aspectos tais como a oração, né, pelos enfermos, o casamento, etc., mas não são sacramentos entre os protestantes e os evangélicos. Outros segmentos da cristandade, por exemplo, nem consideram esses dois rituais como um sacramento. Mas, em geral, sim, o batismo e a ceia são considerados sacramentos. Daí a importância de falar sobre esses assuntos a partir de uma perspectiva dos desigrejados. Pois bem, a primeira coisa que a gente tem que entender, aliás, a segunda, já que eu falei qual que é a primeira, é que esses dois rituais, eles simbolizam algo. Então, é fundamental entender que o simbolizado é mais importante do que o símbolo em si, do que o rito em si, tá? Isso é fundamental. Então, sem entrar muito no mérito, de forma muito profunda, apenas para que a gente entenda, até porque o vídeo não é para falar especificamente da ceia e do batismo, mas sim de como esses rituais funcionam na vida de um cristão pós-institucional. O batismo basicamente simboliza o quê? O arrependimento e o novo nascimento na vida do cristão. Então é basicamente esse o simbolismo. E a ceia, ela simboliza basicamente o quê? O sacrifício de Cristo e a comunhão dos santos a partir desse sacrifício que revelou uma nova etapa da Igreja de Cristo. Então é basicamente isso que eles simbolizam e isso é o fundamental. Isso é o essencial. A gente tem que ter em conta esses aspectos, porque se você entende a essência ou o que é simbolizado, o símbolo ele ganha um outro significado. Até porque quando um símbolo ele começa a perder conteúdo, ele vai se tornando um mero sinal, né? E aí o sinal ele tem um significado e não um simbolizado. Em termos religiosos, nós temos símbolos. Quando os símbolos passam a se tornar meros sinais, é um sinal de que essa religião então está entrando em decadência. Então, por exemplo, a cruz. Será que ela ainda realmente simboliza algo? Ou será que ela simplesmente tem se tornado um sinal e significado alguma coisa dentro da cristandade? Então é só para que a gente entenda essa discussão. Bom, Duarte, então tudo bem, eu já entendi que o batismo e a ceia são símbolos e que o mais importante é o simbolizado, como você acabou de expor. Mas será que esses símbolos também não são importantes? O símbolo da ceia, o símbolo do batismo, ou o ritual do batismo, da ceia, será que eles não têm nenhum valor? É claro que eles são importantes, eu não nego. São símbolos muito bonitos e belos da nossa vida cristã e que valem a pena, sabe, ser levados em consideração. Vale a pena realmente praticar esses ritos. Mas então, Duarte, como é que fica isso na vida de um cristão pós-denominacional? Já que vocês não frequentam templos, como é que vocês podem participar desses sacramentos ou desses rituais? E aí é interessante a gente trazer à tona uma discussão que existia na igreja primitiva, mas que é bem interessante para essa questão que nós estamos abordando aqui. Será que os sacramentos, quando eles são ministrados por alguém que não é um sacerdote ordenado ou reconhecido pela comunidade, seja ele um bispo, um pastor, um presbítero, dê o título que você quiser, será que esses sacramentos eram válidos? Será que realmente eles tinham uma validade espiritual ou eles tinham que ser repetidos
porque foram ministrados por quem não tinha autoridade. Então a igreja primitiva, ela tinha essa discussão. Será que um batismo que fosse realizado por alguém que não era o bispo ou o sacerdote, ou uma ceia que fosse ministrada, será que esses rituais tinham validade? Então, durante muito tempo, esse assunto foi discutido na igreja primitiva, no período patrístico, e aí ele foi seguindo tradições diferentes de acordo com as confissões de fé, enfim, com os ramos do cristianismo que foram se desenvolvendo ao longo dos séculos. Então, por exemplo, no catolicismo, os sacramentos eles só são válidos se eles forem ministrados pelo sacerdote, ou em situações excepcionais por pessoas que forem delegadas e autorizadas pelo sacerdote a ministrarem esses sacramentos. Dentro de uma perspectiva teológica protestante ou evangélica, a questão em tese deveria ser diferente. Você não precisa necessariamente ser um sacerdote ordenado para poder ministrar a ceia e o batismo ou qualquer outro sacramento, né? Seja lá qual for o ramo do cristianismo do qual nós estivermos falando aqui. Agora, gente, sinceramente, do ponto de vista da essência do cristianismo, daquilo que eu entendo no evangelho, enfim, esse tipo de discussão sequer faz sentido. Está fora de discussão para mim o fato de que qualquer cristão pode ministrar os sacramentos, sejam eles quais forem. Pode ser a ceia, pode ser o batismo ou qualquer outro sacramento, né, que esse ramo específico do cristianismo considere como tal. Essa discussão ela é completamente, desnecessária na minha opinião. São pessoas que não entenderam, por exemplo, aquele ensino e aquela ideia básica que Pedro quis nos transmitir quando ele nos diz o seguinte: olha, vocês são geração eleita, sacerdócio real. E por que é importante a gente pensar sobre isso? Porque, veja bem, o cristianismo, ele vem de uma religião que era extremamente institucionalizada, que era o judaísmo. E dentro do judaísmo, os rituais religiosos, eles só poderiam ser realizados por quem? Pelos levitas, pelos sacerdotes que eram todos da tribo de Levi. Só que a ideia que Pedro nos transmite, que na verdade é uma ideia que vem muito clara a partir dos próprios ensinamentos de Cristo para mim, é a de que, a partir do momento que Cristo, então, inaugura essa nova etapa da igreja cristã, todos os cristãos em geral estariam, então, aptos e autorizados, exatamente porque agora o sacerdócio foi elevado a um status de universal entre os cristãos, então todos nós estamos aptos a ministrar qualquer tipo de sacramento, meu amigo. E outra, esse sacramento ele não precisa ser realizado dentro de um templo religioso. Isso foi uma coisa que foi sendo, as pessoas foram se acostumando a isso à medida que a igreja cristã foi se institucionalizando. A gente tem vários vídeos no canal aqui onde nós falamos sobre esse tipo de coisa. Então as pessoas se acostumaram com a ideia de que um batismo ou uma ceia, a depender do ramo do cristianismo de que nós estivermos falando aqui, só podem ser realizados no templo. Aí os protestantes não, eles realizam a ceia principalmente no templo, mas o batismo eles até aceitam fazer em outros locais, etc. Então, esse tipo de coisa é completamente, desnecessário esse tipo de discussão, na minha opinião. Então, por exemplo, meu amigo, você que é um cristão e um dia está recebendo seus amigos na sua casa, ora, nada impede que você realize uma ceia ali. Se você tiver entre irmãos, entre pessoas que são cristãs como você, comungam da mesma fé, não tem problema nenhum vocês realizarem uma ceia ali. Ora, vocês vão estar exatamente relembrando o sacrifício que Cristo fez por nós e que nos proporcionou exatamente essa comunhão. E aí eu não vou nem entrar muito aqui no mérito de questões tais como, mas os elementos têm que necessariamente ser o pão e o vinho. Isso é uma outra discussão. Se a gente realmente estivesse falando sobre ceia aqui e sobre batismo, a gente entraria mais a fundo nessas questões, mas o que eu quero deixar claro aqui é o seguinte: não é só no templo que esses sacramentos podem ser realizados e não são apenas os sacerdotes. A mesma coisa vale em relação ao batismo. Então, se você, por exemplo, que é um cristão e ali evangelizou alguém, e essa pessoa realmente abraçou a fé cristã, vocês podem realizar esse batismo. Você mesmo, que é um cristão que nunca foi ordenado, que nunca foi oficialmente reconhecido por nenhuma instituição cristã, você está autorizado a realizar esse batismo, meu amigo. E aí, se esse batismo vai ser por aspersão ou por imersão, novamente, é uma outra discussão, não vou entrar nesse mérito aqui. O que eu estou querendo dizer é que esses rituais podem sim ser praticados por qualquer cristão e em qualquer lugar. Tanto a ceia quanto o batismo são sacramentos, sim, mas eles podem ser realizados por qualquer cristão e não precisa ser em um templo. Portanto, não há nenhuma incompatibilidade entre ser um cristão pós-institucional ou um cristão desigrejado e você realmente participar de uma ceia, como eu falei, com seus amigos, com seus conhecidos ou com seus vizinhos, e você também realizar o batismo dos seus filhos, dos seus amigos ou de quem quer que realmente abrace a fé cristã. Essa é a essência
do cristianismo. Como eu acabei de falar, Pedro nos revela isso de uma forma muito bonita. É o espírito do próprio evangelho, quando Cristo nos diz o seguinte: agora vocês vão por todo mundo, vão anunciando o evangelho, fazendo discípulos e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É claro que ali naquele momento específico essa ordem foi dirigida aos 11 discípulos, mas ela se estende a toda a cristandade. Como eu falei nesse vídeo aqui, o objetivo não era entrar no mérito específico desses sacramentos, do batismo e da ceia, mas tão somente relacionar como funcionam essas questões, então esses rituais na vida de um cristão pós-institucional. Então, senhores, para esse vídeo era isso. Espero que ele possa ter trazido alguma reflexão. E se você gostou, deixa aqui seus comentários. Se você discorda de mim, como sempre, deixa aqui os seus comentários também. Lembrando sempre de uma coisa: o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que Deus nos abençoe.